Como a gente tá no começo do ano e logo voltam as aulas, hoje eu vou fazer um desenho apenas com materiais escolares. Será que isso é possível? E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje o desafio vai ser uma limitação, digamos assim, né? Uma limitação, entre aspas, dos materiais que eu vou poder usar para fazer um desenho completo, porque só podem ser materiais escolares. E com eles eu vou ter que fazer, né, uma personagem, enfim, vou criar alguma coisa em todos os processos, né? O rascunho, o contorno e a pintura. Então eu já separei os materiais, vou mostrar agora para vocês que o desenho não vai ser em nenhuma folha específica, vai ser em uma folha sulfite, bem comum dessa que a gente tem em casa. Pra fazer o rascunho, selecionei esse lápis aqui, bem tradicionalzão, né? Que é um lápis grafite HB. E aí, pra hora do contorno, né? A borracha eu vou usar essa daqui, preta, da Pentel. Pro contorno, eu selecionei a caneta Stabilo, mais clássica que essa, né? Não há, então vou usar ela. E pra fazer a pintura, né? Até agora a gente tem o desenho e o contorno. Pra fazer a pintura, eu selecionei dois materiais. Primeiro, essas canetinhas hidrocor da Faber-Castell, que são bem famosas, né? Eu não sei se elas têm um nome específico, mas enfim, elas são as mais clássicas das mais clássicas que eu tenho nessas cores aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cores. E os lápis de cor também, Faber-Castell, 12 cores. Que esse daqui, inclusive, eu usava na faculdade. Então ele tá, ó, já meio defasado nas cores. Mas enfim, esses vão ser os materiais que eu vou usar hoje pra fazer um desenho completo. Antes de tudo, vamos fazer um swatch pra gente conhecer os materiais então. Bom, a caneta da Stabilo, ela tem uma ponta 04, que é uma ponta boa, né, pra gente fazer o contorno. Eu acho que a gente consegue trabalhar de várias formas, que ela consegue fazer um traço, né, bem fininho. Essa daqui é uma 04. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço o contorno dos meus desenhos é, se eu quero engrossar, eu faço uma segunda linha e deixo só um espacinho. E aí eu pinto esse espaço e ele já fica, ó, parecendo um pouquinho mais grosso, já dá todo um toque especial pro desenho. Então esse é um truquezinho pra usar essas canetas mais finas. Se você não tem uma mais grossa, dá pra fazer desse jeito. Então essa aqui é a nossa caneta do contorno. E agora vamos fazer um swatch das cores que eu tenho dessas canetas que são hidrocor. Elas são à base de água, né? Os marcadores da Copic, que são os que eu uso normalmente para meus desenhos, eles são à base de álcool. E uma das coisas que eu mais vejo, assim, na interferência dessas duas bases diferentes entre água e álcool, é que o álcool, ele deixa, para fazer o blend, a mistura das cores, funciona muito melhor. Porque, enfim, parece que elas se dissolvem juntas ali e a transição de cores fica bem mais suave. Quando usa essas hidrocor, ela fica meio grotesca, assim, ela fica grosso, sabe? Além de que ela solta esses pelinhos do papel, ele acaba meio que soltando isso. Não sei se por causa da formulação da tinta, enfim, mas isso acontece bastante. E ainda que o papel que eu tô usando é um papel que não é muito específico, assim, pra desenho, né? É um papel sulfite normal, assim, que a gente usa pra tudo. Então eu não sei se ele vai aguentar essa carga de tinta. Enfim, desafios do vídeo de hoje, né? Me propus a fazer isso, vamos fazer da melhor forma possível. Aqui tô testando todas as cores. A gente pode ver que a pintura ela é relativamente homogênea, né? Depois, na hora do desenho, com áreas maiores, que a gente vai conseguir ver realmente a qualidade dessas canetas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu fiz um desenho metade com essas canetas que são à base de água e metade com os marcadores da Copic. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, que tá bem legal e tá mais visível essa diferença entre os marcadores à base de água e álcool que eu acabei de falar pra vocês. Então depois desse vídeo já vai lá assistir, que tá realmente bem legal, tá tudo bem explicadinho e eu acho que vocês vão gostar. Enfim, tô fazendo aqui todos os swatch das cores. Eu depois vou testar o blend, que nem eu falei pra vocês, pra ver se funciona. Ó, esse vermelho, é isso que eu falo, ele solta essas coisinhas do papel e aí fica difícil depois pra gente usar na hora da pintura, né? Ele fica mais, sei lá, estranho. Então, vou testar aqui todas essas e aí eu já venho fazer o teste dos blends. O swatch, então, das 12 cores aqui é pouquinha cor, né? Mas eu acho que pro desenho de hoje vai dar. Eu quero fazer um alien, um monstro, alguma coisa assim pra usar todas essas cores assim. Enfim, vamos fazer o blend das cores, testar, né? Ver se vai funcionar. Vou fazer com esses dois tons de verde. Então, vou aplicar aqui o verde mais claro. E vou vir com o verde mais escuro pra ver o que acontece. Vai ter uma transição mais suave de cores. Bom, ele faz uma transição, né? Mas o que eu falei pra vocês é que solta os pelinhos da folha. Eu não sei se vai focar ali, ó.
Dá pra ver que soltou umas sujeirinhas aqui. E isso acontece, acho que é o normal de acontecer, né? Mas a gente consegue ver que acontece uma transição de cores. Gerou um novo tom, né? Um verde um pouquinho mais escuro. A folha fica bem sensível, ela fica bem molhada, assim, parece. Mas deu pra ver que o blend funciona. Vamos testar agora com uma cor, tipo, mais clara, que não é tão próxima. Eu vou usar esse amarelo e vou usar esse coral aqui, esse tom aqui de cima. Não sei direito que cor é essa. Enfim, vamos lá. Vou começar dessa vez pelo mais escuro e pelo mais claro. Ali no verde eu fiz o ao contrário, né? Comecei pelo mais claro e depois apliquei o mais escuro. Agora eu vou fazer ao contrário pra ver se tem alguma diferença. Essa eu senti que soltou ainda mais sujeirinha da folha, olha isso. Tá cheio de coisinha aqui, mas... E também não fez um blend tão bom, a folha ficou realmente bem esfolada, assim. E não é uma coisa que isso acontece com perfeição, né? Mas aqui no verde até que deu pro gasto, dá pra usar em algumas partes do desenho. Acredito que numa área muito grande vai estragar, porque vai deixar muito sensível aquela área, né? Enfim... Teste completo, agora vamos ver os lápis de cor. Como eu falei, esses lápis de cor aqui eu usei na faculdade, então eles estão assim, meio que já acabados, né? O preto já tá bem usado. Eu tô com 2 pretos aqui porque eu peguei da outra caixa que eu tinha. E eu tenho essas cores aqui, deixa eu tirar o zoom. Essas cores aqui, são 12 cores como eu falei pra vocês. E aí agora vou fazer o swatch de todas elas aqui no papel pra ver como é que fica. Esses são os tons de lápis de cor. O blend eu vou testar mais no desenho, né? Fazer essa mesma coisa que eu fiz com as canetinhas. Vou tentar fazer isso direto no desenho, que é o material principal que eu vou usar pra colorir. Então vamos lá começar a fazer o rascunho do nosso desenho de hoje. Peguei uma folha limpa aqui, né? E como eu falei, o rascunho vai ser com este lápis grafite HB, bem tradicional assim, né? Vou deixar a listinha de materiais aqui embaixo na descrição. Em todos os vídeos tem a listinha de material com os que eu usei respectivamente em cada desenho, né? Então tá aqui embaixo na descrição depois, pra caso fique alguma dúvida do que foi usado no vídeo de hoje. Esse é um lápis que ele é bem clarinho, né? Ele é bem bom de usar, na verdade, pra fazer rascunho, porque ele é suave e ele tem esse grafite que não marca tanto, né? Certo? Será que é por isso que é pedido nas escolas, né? Porque não marca tanto papel? Enfim. Então eu acho que eu nunca tinha feito, eu não me lembro pelo menos, de ter usado ele num desenho, tipo pelo menos aqui no canal, pra fazer o rascunho. Então eu vou desenhar uma personagem aqui, enfim, vou rabiscar agora, chegar no resultado e a gente volta pra fazer o contorno e eu falo o que eu achei desse lápis aqui. Rascunho concluído, eu fiz essa, é pra ser tipo uma bruxa, uma feiticeira, alguma coisa assim. E aí ficou assim o nosso rascunho. Eu gostei bastante de usar o lápis pra fazer esse rascunho, ele é bem levinho. E deu pra mesmo rascunhar, rabiscar assim pra chegar no outro resultado. Então eu gostei bastante, talvez eu adote esse lápis ainda pra fazer. E eu senti que ele não marcou tanto papel também. Agora nós vamos pro rascunho, que eu vou usar a caneta da Stabilo. Essa caneta aqui eu já uso há tempo, né? E tem até um vídeo aqui no canal, mais um vídeo pra vocês assistirem que... Eu fiz usando, tipo, eu fiz um desenho usando apenas materiais da Stabilo, que é a marca dessa caneta. E acho que foi colorindo apenas com, enfim, eu usei vários materiais diferentes dessa marca pra chegar no resultado bem legal. Foi bem na época, acho que era outubro, assim, nessa época de Halloween. E aí eu desenhei o Frankenstein e eu pintei lá com vários desenhos, enfim, ficou bem legal, eu gostei bastante do resultado. A gente consegue ver também esses desafios assim, né, de colocar essas limitações entre aspas, que nem eu falei pra vocês. É legal pra gente se desafiar também a usar os materiais que a gente já conhece de uma maneira diferente. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu fiz esse desenho que eu falei agora do Frankenstein lá com os materiais da Stabilo, eu tinha visto um vídeo da Renata Selli que ela usou o marca-texto, aquele Stabilo Boss. Ela tinha usado e colocado, tipo, um pouquinho da tinta num godê e misturado com um pouquinho de água e feito uma aquarela com aquilo. E aí na hora eu me lembrei e eu quis fazer também e eu fiz isso. Então é legal a gente estar sempre em contato, vendo essas novas possibilidades de usar um mesmo material de formas diferentes que traz resultados novos também pro nosso desenho. Eu só espero que depois, na hora de fazer a pintura, algumas áreas, eu acho que as áreas maiores eu vou fazer com a caneta hidrocor, porque, né, preenche mais rápido do que o lápis de cor. E daí depois, por cima, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com os marcadores nos meus desenhos normais, assim, né? Que eu vou tentar colocar o sombreado, assim, com o lápis de cor, que eu acho que
vamos ver, né? Eu não sei se vai funcionar direito, porque as canetinhas, elas têm uns tons já bem escuros, né? Então eu não sei se vai destacar tão bem assim o lápis de cor, mas vamos tentar fazer. Nada nos impede hoje de testar. Tamo aí pra isso, é esse o desafio do vídeo de hoje, né? Então colocar em prática mesmo todos esses materiais. Bom, como eu falei pra vocês, eu usei esses lápis de cor na faculdade, eles são muito bons mesmo. Essa caneta aqui também eu tive que pegar no meu estojo da faculdade. Eu uso mesmo, né? São materiais muito bons. Até o professor tinha colocado lá, sugerido pra gente comprar carandache e tudo mais. Mas eu não tava a fim de gastar esse dinheirão todo pra, tipo, sei lá, né? Eu queria, claro, carandache, quem não quer carandache, né? Mas não sei se eu tava na vibe ali de gastar. Dei uma segurada e comprei esse da Faber-Castell, que funcionou super bem também. Consegui usar em todos os trabalhos, nada foi limitado por causa disso. Então, assim, funcionou super bem. A marca também, claro, óbvio que carandache é muito bom. Mas, às vezes, assim, a gente fica meio limitado, por causa da marca, assim, e tal. Mas também não quer dizer muita coisa. Óbvio, né, que eu sei da qualidade que tem a carandache e tudo mais, mas tem coisas que você consegue fazer com qualquer lápis de cor, assim, sabe? E aí eu senti que esse era o caso ali na aula, que eu ia conseguir usar os lápis de cor da Faber-Castell para fazer e teria quase que, tipo, um resultado muito bom também, independente da marca do meu lápis. Então, foi isso que eu optei por fazer e deu super certo, o semestre passou, passei na matéria e consegui ainda usar só com os meus lápis da Faber-Castell, que eu curti bastante os resultados. E ainda que eu aprendi, né, a usar esses lápis de uma forma melhor. Porque às vezes você pensa, né, é um lápis que não tem toda essa qualidade quando comparado, né, com os carandache, assim, mas que você consegue ter um resultado tão bom também. E os trabalhos lá que a gente fazia eram trabalhos bem grandes em tamanho A3, de folha A3, que seria o dobro dessa que eu tô usando hoje, que é uma A4. E eu consegui resultados muito bons. Então, assim, até aqui, como às vezes eu uso também, eu tenho esse potinho aqui que tem os meus Ecolápis, que são os mesmos que eu vou usar hoje, só que é de uma caixinha maior, né? Então hoje eu quero usar só as 12 cores para ficar com esse desafio, mas eu também tenho aqui eles, eu uso bastante nos meus desenhos, tem tons muito bons pra gente usar, mas hoje vamos limitar apenas com as 12 cores. Bom, uma coisa que eu notei, não sei se é da folha, se é do lápis, mas que mesmo apagando, não sei se vai dar pra aparecer aqui, ó, ela continua marcado na folha, sabe? E a minha mão tá cheia de sujeira de borracha. Mas assim, mesmo apagando e tal, ela ainda continua um pouco marcada. Então não sei se é do lápis, se é da folha. Enfim, né? Foi só uma coisa que eu reparei agora, mas isso também acontece de vez em quando nos outros tipos de folha. Aí o que eu pensei pro desenho? Eu acho que eu vou pintar a pele dela de verde, que eu tenho esses dois tons de verde aqui, também dá pra acrescentar algumas outras cores. Quero fazer essa pele de verde, assim, bem colorida. E a roupa, daí eu vou vendo o que eu vou fazer. Mas vamos começar já na pintura pra não ficar aqui o dia inteiro conversando e não fazendo desenho, né? Essa é a primeira camada, eu vou fazer bem de leve. Eu acho que eu até vou colocar o lápis no extensor de lápis pra ficar mais confortável. Ó, eu tenho esse aqui que é o extensor de lápis, aí você encaixa o seu lápis, quer dizer, baixa aqui o negócio, encaixa o seu lápis e aí fica bem mais confortável pra usar. Eu quero usar ele mais deitado assim, pra ficar bem suavezinho. E aí depois a gente vai trabalhando um pouco melhor. Até eu não tenho muito costume, né? Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu não tenho muito costume de usar só lápis de cor para fazer as pinturas dos meus desenhos. E na faculdade foi algo que aconteceu, assim, a gente teve que fazer escalas das cores, né, pra ver as diferentes forças que coloca no lápis, assim. Então, tive bastante proveito com esses lápis aqui, aprendi bastante coisa, a gente fazia desenhos bem diferentes do que eu tô acostumado a fazer. Até algum vídeo, agora eu não vou lembrar qual, mas em algum vídeo eu botei assim na tela pra vocês enquanto eu comentava o desenho que a gente fez de um carro, assim, que eu acho que foi o mais legal. Eu curti bastante de fazer. A gente transferiu o desenho e tal, e foi fazendo com giz pastel seco, também usamos. E aí eu achei muito legal assim, e eu trabalhei de formas diferentes com lápis de cor, né? Conforme foi andando o semestre e os desenhos foram precisando de detalhes mais aguçados assim, eu usei também os lápis de cor da Posca, que daí vocês já conhecem, já estão bem familiarizados com eles por aqui.
que eu uso bastante nos vídeos, e eu acabei usando só o preto e o branco pra fazer os desenhos da faculdade. As outras cores eu não usei, mas foi a maior parte dos desenhos eu fiz com os da Faber-Castell mesmo, e funcionou super bem, gostei muito. Ficou bem legal. Se vocês quiserem, até um dia eu posso vir mostrar e falar quais são os materiais que eu tô usando, enfim. Não sei se vocês curtem também isso. Talvez sim, né? Porque tá bem ligado às coisas, né? E às vezes você não sabe o que fazer de faculdade e tal. Todo mundo passa por essa, eu acho, né? E aí, se eu mostrar aqui e comentar um pouco mais, talvez ajude a clarear um pouco as coisas. E talvez ajude a você, tipo, ver como é que funciona mesmo, como é que são as coisas. Eu ainda tô no começo, eu fiz só um semestre, mas acho que já dá pra dar as dicas, assim, que às vezes você acha, será que tem muito desenho? Será que tem pouco desenho? Como é que acontece? Eu faço design gráfico. E eu também não sabia muita coisa quando eu comecei, mas eu acho que é legal, né? Até pra gente ter uma base e conhecer também como que funciona o mercado. Eu tô bem curioso para entender, né, como que funciona o mercado de uma forma melhor, para que eu consiga também aplicar no meu trabalho aqui com o canal, lá com o Instagram. Eu acho que isso vai me dar uma base bem boa para eu poder aplicar também nesse outro lado. Aí agora que eu fiz toda a base bem clarinha, eu vou começar a dar uma pressionada no lápis para trazer um pouco mais de contraste, assim, fazer um pouco mais com o verde mais saturado. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu até já tinha notado isso como ideia de vídeo, mas não sei se vai ficar tão legal assim. Enfim, que quando eu era pequeno, eu fazia, por exemplo, o desenho, aí eu vinha e contornava bem forte com o lápis, e por dentro eu pintava mais clarinho, e eu achava, tipo, o máximo, eu achava tudo, assim. E aí eu pensei em fazer um desenho hoje, do jeito que eu gosto e tal, e colorir do jeito como eu fazia quando era criança. Enfim, era engraçado assim como as coisas vão mudando, né? A gente vai aprimorando mesmo, e agora pegar esses desenhos é muito legal também, né? Acho que desenho é uma coisa que marca muito a infância da maioria das pessoas, porque realmente parte do nosso cérebro se desenvolve, né? Com a arte, com o desenho, as experiências que a gente tem, até quando pequeno, para descobrir as texturas das coisas, né? Pegar numa argila, numa tinta, nessas coisas assim, a gente vai aprendendo com isso, né? E o nosso cérebro vai se desenvolvendo e aprendendo também a diferenciar essas coisas. Bom, aqui com essa base pronta, aí agora eu acho que eu já vou dar uma escurecida com o verde mais forte, né? Com o verde mais escuro. Ele nem é tão mais escuro assim, mas enfim, já dá pra dar essa diferenciada dos tons, né? E depois eu vou aplicar também um pouquinho de amarelo para clarear algumas partes e deixar com essas misturas de cores que eu acho que vai ficar legal. E aí eu sempre, como eu faço com os marcadores, eu faço com lápis de cor, eu aplico uma cor mais escura e depois volto com a mais clara que eu usei de base para dar uma mesclada, ó, e funcionou super bem. Tudo bem que aqui eu não tô fazendo lá a maior pintura do mundo, mas no quesito de, tipo, aplicar várias cores, né, para ver se o blend vai funcionar. Mas aqui com esses tons próximos, eu acredito que funciona super bem, ó. Agora, com o amarelo, eu vou aplicar só em algumas regiões, só pra dar uma clareada, ver o que acontece, fazer essa mistura. Aí eu vou aplicar um pouquinho de amarelo, depois... Não, eu vou deixar... Estou indeciso do que eu vou fazer. Mas eu vou só dar uma aplicada, porque às vezes eu acho que isso dá um relance de uma nova cor, traz mais deixa mais interessante assim, né, o desenho. E aí, como a gente tá com essa limitação de cores, apenas 12 cores, eu acho que isso pode ficar legal, né, deixar com essa nova cara, assim. Eu vou aplicar bem aleatoriamente, só pra ficar de relance esse tom de amarelo. Como não veio cinza, eu vou fazer o sombreado por dentro dos olhos com o preto bem de levezinho, para dar uma sensação de profundidade. E depois que eu finalizar o desenho, eu acho que eu vou aplicar também um pouquinho de lápis de cor preto em todas as áreas, assim, para trazer um pouco mais de contraste. E vou tentar fazer o blend com o outro azul, né, o azul mais escuro. Esse negocinho aqui que eu deixei no cantinho é o brilho dos olhos. Então eu fiz desse jeito diferente também pra ver como é que vai ficar, né? Porque agora eu não faço mais a pupila nos olhos das minhas personagens, né? Antes eu fazia e colocar isso era um detalhe que ficava bem legal, que eu vi de inspiração, né? E quis colocar também. Eu acho que eu vi que a Renata Selle colocou. E aí eu achei muito legal o efeito que ficou, né? Não ficou aquela coisa de colocar só a caneta branca, né? Deixar esse espaço contornado ainda dá um destaque a mais para esse brilho. E aí eu gostei muito do jeito que ficou. Enfim, veio agora na cabeça de fazer isso e eu peguei de referência dela. E aí agora vamos aplicar o tom mais escuro e tentar fazer esse blend.
Então, apliquei agora o azul mais escuro e volto com o mais claro pra tentar fazer esse intermediário aqui. Ah, acho que ficou legal, né? Não ficou tão ruim, ficou super bom, gostei. Os olhos ficaram ótimos, olha só como ficou. Acho que ficou bem legal. Depende também um pouco da cor, né? Às vezes algumas cores funcionam mais. Eu sinto às vezes isso com os materiais, assim, de alguns funcionam melhor, algumas cores, outros já tenham, enfim, aplicado no papel fica meio diferente. Acho que isso acontece, né? Depende da cor, a formulação, às vezes pode dar uma mudada, sei lá o que acontece. Mas de vez em quando isso acontece mesmo. E é normal, eu acredito. Aí agora a sobrancelha dela eu vou fazer com esse verde mais escuro. E o cabelo eu não sei ainda de que cor que eu vou pintar. Ah, eu tenho esse rosa. Será que rosa e o vermelho vão conversar assim pra fazer um blend? Se bem que esse vermelho tá meio zoado, né? Mas eu tenho um outro, deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse vermelho aqui, que continua sendo da Faber-Castell, canetinha. Só que eu acho que é de uma linha mais nova, sei lá. Eu vou pintar a boca dela de rosa, o batom de rosa. E fazer um sombreado com vermelho. Vamos ver o que vai acontecer. Com o rosa aplicado, aí agora eu vou fazer só um sombreado assim, bem de leve. Em volta. E tentar fazer o blend com o rosa, né? Volto com o rosa agora pra misturar essas duas tintas. Vamos ver se vai funcionar. Soltou um pouquinho de pelinho, ó, mas eu acho que deu, né? Deu uma sensação de sombreado, né? Deu um volume maior. Gostei, tá funcionando nossos blends de cores. Ó, temos uma observação. Eu fui limpar as raspinhas que ficou, ó, e manchou o nosso desenho. Então, uma nota aí, anotar aqui do lado que aconteceu. Porque realmente isso, né, depois no futuro pode estragar com o nosso desenho. Quer dizer, não é que estragar, né, mas ninguém quer borrar o desenho agora, né, com rosa ainda em cima da pele. Que fica bem contrastante com o verde e rosa. Enfim, eu vou pintar agora aqui dentro dos olhos dela, que tem essa marquinha aqui de rosinha. O delineado vai ser preto. Eu vou tentar fazer uma maquiagem nela agora. Vamos usar rosa e vermelho também para combinar com o batom. Tentar passar aqui por cima, pra ver se vai destacar bem. Apliquei o rosa, agora eu vou vir com um pouquinho de vermelho. E aí agora mais um blend também de lápis de cor pra gente testar se vai acontecer. Eu tô achando um pouco difícil essa sobreposição de cores. O rosa não se sobrepôs muito bem em cima do verde. Mas eu acho que aqui onde tá mais clarinho tá mais fácil, né? Aqui onde acaba escurecendo ficou meio estranho. O cabelo dela, já que a gente tá fazendo desenho colorido, eu vou pintar de roxo e vamos ver o que vai dar, né? Vou pintar com a canetinha e depois dá pra gente vir com o preto ou até com o azul mais escuro pra trazer alguns detalhes que vai ficar com um roxo bem chapado assim, né? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, pra pintar o cabelo dela eu experimentei de 3 jeitos. Aqui eu fui fazendo assim, né, até aqui onde ficou marcado, né, fui fazendo desse jeito. Desse outro lado eu fui só fazendo um risco de uma vez, fui só passando assim, né. E aqui em cima eu fiz uma marca e fui puxando várias vezes, pode ver que ficou até mais marcado. O que ficou menos marcado seria um desses dois, né? Aqui ficou mais clarinho, porque passou menos vezes a caneta por cima. Mas são 3 jeitos que eu tentei fazer aí pra ver qual o resultado que ficaria. E realmente a gente teve 3 resultados diferentes, aí é só optar por qual que você prefere, né? Agora, a roupa dela eu vou fazer uma roupa listrada. Eu vou fazer listrada com aquele coral e com... acho que eu vou fazer com esses dois aqui, ó. Com o coral e com esse alaranjado. Eu acho que... não, acho que vai ficar muito parecido, né? Não sei o que eu vou fazer. Talvez marrom? Não, marrom não vai combinar muito com as cores. Acho que eu vou fazer com esses dois. Vai criar uma coisa estranha, assim, porque são 2 tons próximos. Mas enfim, né? A gente tá aqui pra experimentar. Eu quero usar o máximo das cores que tiver. E vamos lá agora fazer essa roupa listrada. Eu ainda não sei se eu vou fazer assim ou assim. Eu acho que eu vou fazer de comprida, assim, ó. Ó, aqui eu já fiz indo e voltando e não ficou tão marcado assim. Então aquilo que a gente viu, que algumas cores variam um pouco, né, o resultado. Gente, a canetinha está acabando no meio do desenho. Aqui começou bem, ó, ela nem tava ficando tão marcada. Aqui já começou a falhar. E agora só ladeira abaixo. Não sei o que eu faço, porque como a folha já tá bem úmida, eu tô com medo de passar, tipo, o laranja por cima de tudo e rasgar a folha, né? Então não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou continuar com essa daqui e é isso, né?
Bom, a roupa dela depois eu dou um jeito, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou, depois que eu vim, eu vou refazer o contorno, né? Colocar algumas áreas mais escuras, quer dizer, mais grossas e tal. E aí eu dou um jeito, vamos ver o que eu faço. Agora falta bem pouco, né? Só fazer o delineado e depois os acessórios, a magia saindo da mão dela. E depois eu vou vir daí com a caneta de contorno de novo, pra engrossar algumas partes, que vai trazer mais destaque, assim, pro desenho. E também escurecer algumas áreas com lápis preto. Acho que isso vai fazer bastante diferença no resultado. Claro que não ficou dos meus melhores desenhos, mas enfim, né? Eu me desafiei tanto no material quanto desenhar à mão. Vocês não falam da minha mão, porque é uma coisa que eu não tô acostumada a desenhar. Realmente tenho essa dificuldade de desenhar corpo inteiro, assim, sabe? Mas, enfim, algo pra estudar em 2023 e colocar em prática. Tem que colocar. Se eu não colocar em prática, eu nunca vou conseguir fazer, né? E tem que ir testando mesmo que fique feio, depois a gente vai evoluindo. O acessório dela eu vou fazer de rosa. Não ficou tão evidente ali na boca, né? Porque acabou misturando com o vermelho. Então acho que aqui vai ficar legal. Dá até pra tentar fazer uma sobreposição aqui, ó. Colocar um pouquinho do roxo. Mas não funciona. Ó, nem pega direito o lápis de cor em cima da canetinha. Vamos ver alguma outra cor. Ó, não funciona. Eu faço a sobreposição com os marcadores. Com essa canetinha hidrocor, o lápis não funciona muito bem por cima. Bom, vamos finalizar esse daqui. E aí, eu já volto mostrando o resultado completo do nosso desenho de hoje. Que foi usando apenas materiais escolares para fazer um desenho completo. Bom, o desenho finalizado e eu tenho algumas considerações a fazer. Eu acho que as canetinhas é uma boa saída no começo, para você ver mais ou menos como é que fica no papel e tudo mais. Talvez o papel sulfite não seja o mais adequado, né? Mas era o desafio de hoje. Outra coisa, os lápis de cor não funcionaram em cima da pintura com as canetinhas. Então isso eu não consegui fazer, tipo, aplicar um pouco de preto nos olhos, na roupa e tudo mais. Ele não ficou muito evidente, assim, sabe? Ele fica bem clarinho e eu tenho medo de forçar e rasgar a folha, justamente porque ela já tá bem sensível por causa da canetinha. Os lápis da Faber-Castell funcionaram super bem, eu acho que foi o melhor material do vídeo de hoje, mas ainda assim, quando eu tentei aplicar um pouco do preto agora no final, ele já tava meio plastificado, assim, sabe? Ele não aceita muito bem mais uma camada. Claro que dá pra fazer, mas eu senti, assim, eu fiquei meio receoso na hora de fazer e estragar o desenho. Então, acho que talvez seja mais sobre mim do que sobre o material. Mas, enfim, consegui fazer isso. E esse foi o resultado do nosso desenho de hoje. Eu gostei bastante, foi uma experiência diferente. Conseguimos ver que dá pra fazer um blend legal com as canetinhas, como aconteceu aqui nos olhos. E que os lápis de cor também funcionam pra fazer o desenho completo. Eu tenho essa caixinha com 12 cores e foi mais que suficiente pra fazer o desenho de hoje. Claro, fiz uma alien aqui com uma pele verde e tudo mais, mas dá pra fazer aqui também, tem tons de pele claro, tom de pele escuro. Dá pra dar uma mesclada aqui com rosa, com vermelho, enfim, ir chegando nos tons legais. Eu acho que super funciona. E essa foi a personagem do vídeo de hoje, com o resultado no final do vídeo. Eu vou mostrar bem pertinho pra vocês, pra ver todos os detalhes. E aqui temos um negócio que a canetinha acabou, né? Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Aí, uma última coisa, eu queria ter só uma canetinha branca. Eu poderia usar corretivo, mas eu não tenho aqui. Dá pra fazer uns brilhinhos e tudo mais, ia fazer total diferença. Mas assim, então pra caneta branca, se você não tem uma caneta de gel branca, alguma coisa assim, dá pra usar o corretivo líquido, aquele de pincel, ou até aquele que tem uma ponteirinha, dá pra usar também pra fazer os toques de brilho, só tem que esperar secar, que ele demora, acredito que demore, né, um pouquinho mais do que a caneta de gel, mas funcionaria também super bem. Bom, esse foi o vídeo de hoje então, desenhando apenas com materiais escolares, tentando fazer um desenho completo, e a gente teve o resultado dessa bruxa feiticeira, enfim, não sei ainda o que ela é, mas a gente fez o desenho dessa personagem hoje apenas com materiais escolares. A minha caixinha de Copic tá caída aqui, vamos arrumar. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para mais vídeos assim de desafios de desenho, desafios de arte, testando esses materiais, já se inscreve aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Se inscreve ali, deixa o seu like que vai ajudar bastante. E claro, ativa o sininho de notificações que a gente tem vídeo por aqui, segunda e quinta às 19 horas, sempre nesse universo do desenho. Esse foi o vídeo de hoje então, espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima. Thank you.